Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versos de 19 a 21. Segundo o que me foi informado pelo reverendo Wagner, pastor desta igreja, o irmão está expondo o Evangelho de Lucas, né? E aqui nós estamos... O irmão parou no capítulo 8, versículo 18, e nós iremos então continuar os versos de 19 a 21. E diz aqui a palavra do Senhor. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, pedindo que neste momento o Senhor venha nos iluminar com o entendimento necessário para que nós possamos ouvir, compreender e com a ajuda do teu Santo Espírito aplicar no nosso coração isso que iremos aprender da tua santa lei nesta manhã. Eu peço, Senhor, a tua misericórdia sobre a minha vida. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estarão ouvindo a mensagem. Peço, Pai, todas estas coisas e já te agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, família. A família é uma bênção. Família é algo que Deus providenciou e a família é um meio pelo qual Deus, Ele tem mostrado a sua misericórdia, Ele tem mostrado o seu amor. É através da família que Deus, Ele tem também formado um povo e também estabelecido a sua igreja. As igrejas são formadas por famílias. E aqui, o Evangelho de Lucas fala da família. De uma família em especial. Embora muitos não aceitem, os evangelhos são claros em mostrar que Jesus teve irmãos e irmãs. A doutrina ou dogma da Igreja Católica Romana sobre a virgindade perpétua de Maria afirma que a mãe de Jesus permaneceu virgem antes, durante e depois do parto de Jesus, e que ela e José não tiveram nenhum tipo de relação marital até os finais dos dias de Maria. A doutrina, portanto, da virgindade perpétua de Maria, esta ideia foi afirmada oficialmente num concílio acontecido no ano 649 da era cristã, chamado Concílio de Latrão. E essa doutrina da virgindade perpétua de Maria foi proclamada como dogma pelo Papa João IV em 1555. A virgindade perpétua de Maria é um dos 4 dogmas marianos que a Igreja Católica Romana acreditam que são verdadeiros e através deles relacionados à pessoa de Maria, chamada Mãe de Deus, segundo os católicos. Bem, os evangelhos, contrariamente a este dogma, categoricamente afirmam que este dogma ele não tem embasamento algum na Bíblia. Na verdade, José e Maria, após o nascimento de Jesus, eles tiveram filhos e filhas.
E nós temos aqui, neste trecho dos versículos 19 a 21 do capítulo 8 de Lucas. Apesar que Lucas, ele não registra os nomes dos irmãos de Jesus, mas olhando os outros evangelhos que acompanham Lucas no grupo chamado de evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, especificamente eles afirmam, ou eles listam os nomes dos irmãos de Jesus, que eram Tiago, José, Simão e Judas, estes filhos de José e de Maria, após o nascimento de Jesus. Além disso, não só haviam irmãos do sexo masculino na família de Jesus, mas também havia mais duas irmãs que não têm os seus nomes mencionados nos evangelhos. Podemos ver então que Jesus possuía uma família terrena enquanto ele esteve aqui encarnado. Mas há de se destacar também aqui a ausência do patriarca da família, José, especificamente aqui nesta narrativa. Ele, provavelmente, podemos supor que José, ele não é relacionado aqui, porque ele não estava vivo quando aconteceu este episódio relatado por Lucas. José talvez não viveu para ver o início do ministério de Jesus, quando Jesus tinha cerca de 30 anos, como está em Lucas capítulo 3. Em todo caso, os evangelhos provam o fato de que, como dissemos, Jesus possuía uma família terrena, com mãe, pai, ou seja, um pai chamado terreno, ou alguns chamam de pai postiço, irmãos e irmãs. Dito isso, é interessante notarmos então que aqui no verso 21, nós temos o verso central desta passagem. Quando Jesus, ele diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E é nesse sentido, então, que precisamos entender o que Jesus queria ensinar às multidões que estavam ali o cercando com essa declaração. Vamos ver, em primeiro lugar, entender aqui o contexto da passagem. No capítulo 8, mais especificamente nos versos 4 a 8, Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, que é muito conhecida. Ele ensina que a palavra de Deus ela é anunciada e que cada um que recebe em cada situação dá uma resposta daquilo que ouviu. Mais para frente, um pouco do capítulo 8, nos versos de 9 a 15, Jesus explica o significado da parábola para as multidões que aqui estava o cercando, buscando aplicar as lições da parábola, utilizando situações tais como candeia, vaso, cama, objetos pertinentes da época de Jesus. Lucas, então, ele logo a seguir narra que quando Jesus, cercado pelas multidões ainda, que sua família terrena, mãe e irmãos, o procuravam. Essa busca pela família de Jesus provavelmente pode estar ligada à preocupação deles com o que poderia acontecer com Jesus. Pois, lá no capítulo de número 3, dos versos 21 a 22 do Evangelho segundo Marcos, muitos estavam escandalizados com a pregação de Jesus e com aquilo que Jesus estava fazendo em expelir demônios, curar pessoas. E quando diz lá no capítulo 3, nesses versos, diz lá que quando os parentes de Jesus ouviram isto, ou seja, a pregação de Jesus sobre o reino dos céus, quando Jesus ele expele demônios, eles saíram para o prender porque diziam, continua o texto de Marcos,
está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Na verdade, queriam, muitos deles, dar cabo da vida de Jesus. A família, então, preocupada, vai a Jesus. Porém, o texto mostra que a multidão que estava cercando Jesus impedia-os de chegar até, conforme diz o texto de Marcos, até a casa que Jesus estava ali. E então, imediatamente, alguém chega e vai dar o aviso a Jesus e diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E o Senhor então faz uma declaração que para muitos pode parecer chocante, que é o verso central da passagem. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que será então que Jesus quis dizer nesta declaração? Que lições nós podemos tirar daqui a respeito desta declaração? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A primeira lição que nós podemos tirar aqui, dentre muitas que podem nos saltar aos olhos, é a seguinte: que na humanidade redimida, Jesus está formando uma família eterna. Na humanidade redimida, Jesus está formando uma família eterna. Como sabemos, o envio de Jesus para este mundo tem como propósito estabelecer uma nova humanidade. E essa humanidade será aquela que, depois de ter sido liberta do pecado e da morte, depois de ter recebido a verdadeira vida, viverá intensamente debaixo da vontade de Deus e na consumação dos séculos com a volta de Jesus, viverá eternamente com Cristo no novo céu e na nova terra. Mas esse propósito não está apenas visando questões escatológicas, de que um dia nós estaremos com Jesus quando Ele voltar, mas também com questões cosmológicas. Ou seja, todos aqueles que foram lavados e justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus por meio da fé, já recebem os benefícios da salvação no exato momento do exercício da sua fé em Jesus Cristo. E um desses benefícios é o que a doutrina protestante fala a respeito da adoção de Deus pelos salvos. Sim, no Evangelho segundo João, nós temos a seguinte declaração no capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sim, quando somos adotados por Deus como filhos, amém, Jesus, o Filho de Deus, eternamente gerado pelo Pai, agora nos chama de irmãos. Em Hebreus capítulo 2, o autor da carta diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dessa forma, Deus está constituindo sua família, chamada família da fé, onde todos os que são redimidos pelo poder do sangue do Filho de Deus estão sendo reunidos para participar desta família, uma família eterna, cujos laços não estão envolvidos em relações parentais,
mas sim nos laços perpétuos que estão fundamentados na obra grandiosa e redentora do Senhor Jesus Cristo. Assim, como diz Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, a certa altura da carta, diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam-se circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Portanto, Jesus está na humanidade redimida, formando uma família eterna. E a segunda lição que nós temos aqui deste texto é que essa família eterna é formada por aqueles que respondem positivamente ao chamado de Cristo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Neste versículo, Lucas, no original grego, ele usa uma palavra muito importante para indicar o que Jesus estava dizendo sobre ouvir. A palavra grega ouvir, para aqueles que gostam de grego, akouo, significa estar dotado com a faculdade de ouvir. Entretanto, esta palavra ouvir no grego não indica apenas a faculdade de audição, mas também vem acompanhada de uma ação, ou seja, entender, perceber o sentido do que é dito, conseguir aprender pela audição, descobrir, dar ouvido a um ensino ou a um professor. E nesse caso, o que Lucas está nos mostrando com essa palavra é o fato de que tudo que Jesus estava falando, os seus verdadeiros ouvintes seriam aqueles que verdadeiramente ouviriam e compreenderiam pela fé o que Jesus estava lhes dizendo. Para isso, precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que sabemos ouvir a palavra de Deus. Não é apenas sentar e escutar, mas ouvir. E o que é ouvir? Em primeiro lugar, nós temos que entender que esta palavra é a palavra de Deus. Ela é verdadeira. E esta palavra permanecerá para sempre. Nós precisamos entender que esta palavra é uma palavra que é a verdade. Às vezes, ouvir significa, em primeiro lugar, entender que toda a palavra de Deus é verdadeira e útil. A segunda coisa, temos que ouvir com reverência, lembrando que é a palavra de Deus. Os Tessalonicenses, segundo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 2, eles entendiam isso. Paulo diz que eles receberam a mensagem
do Evangelho não como palavra de homens, e sim como, em verdade, a palavra de Deus. Portanto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o texto me mostra que nós precisamos aprender a ouvir com o coração também, suplicando a bênção de Deus antes que o sermão seja pregado e pedindo novamente a bênção de Deus sobre quando o sermão estiver terminado. E é nisso que nós precisamos então nos policiar, porque muitas vezes, com as nossas preocupações, com as nossas vicissitudes que a vida nos traz, nós escutamos, mas não ouvimos. Muitas vezes nós identificamos o som das palavras, mas o nosso coração não. Família eterna de Deus. Tem um compromisso. E qual é o compromisso? Não só de ouvir, mas tem um compromisso de buscar aplicar essa palavra em suas vidas. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A palavra usada por Lucas aqui, mais uma vez, olhando para o texto original do grego, é poiel, que significa produzir, dar, brotar. Mas também ele traz o sentido de fazer algo a partir de alguma coisa que você recebeu, ou de alguma coisa que você tem. Ou seja, praticar significa produzir algo daquilo que você recebeu. Portanto, quando nós somos chamados por Deus para uma nova vida em Cristo, através do ouvir a sua palavra, somos levados a uma atitude. Assim, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, Jesus está dizendo, esse é um verdadeiro crente. Ele ouve a chamada de Deus para que se arrependa, se converta e obedeça a ela. Ele cessa de fazer o mal e começa a fazer o bem. Despoja-se do velho homem e reveste-se do novo. Ouve a chamada de Deus para crer em Cristo para a sua justificação e obedece. Abandona a justiça própria e confessa a necessidade de um Salvador. Recebe Cristo crucificado como sua única esperança. Deus para ser santo e obedece. Esforça-se para mortificar as obras do corpo e andar no Espírito. Empenha-se para desembaraçar todo o peso do pecado que tão de perto o assedia. Nessa prática, nós podemos ter a evidência daquele que verdadeiramente é da família de Deus. Todos aqueles que possuem essas características podem ser chamados de cristãos. É algo muito difícil neste mundo, pois o mundo, a carne e o pecado constantemente nos aflige. E constantemente ele nos assedia ao ponto de que, como Paulo diz em Romanos 7, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque em todo o tempo eu estou sendo desafiado pela palavra de Deus a viver uma vida santa, mas muitas vezes eu não consigo. É muito difícil para mim.
talvez, até para alguns, torna-se um sentimento de impossibilidade tamanha, que diz assim, talvez eu não seja tão crente assim. Certamente nessa luta nós, então, podemos buscar conforto nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vou-lhes enviar um Consolador, e Ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Lembremos que o próprio Filho de Deus nos considera parentes chegados agora. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é aquele que está intercedendo por nós junto ao trono de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Ele nos comprou, Ele nos resgatou da escravidão do pecado. E Ele não está e nunca deixou a sua igreja, o seu povo, a sua família eterna desamparada, muito pelo contrário. As promessas da sua presença conosco, do seu Espírito em nós, ela é constante no Novo Testamento. Portanto, se nós que somos pecadores, buscamos cuidar daqueles que são nossos entes queridos, pai, mãe, filhos, como não será que o Todo-Poderoso não poderá estar cuidando de nós, nos preservando? Portanto, é nosso dever nos humilharmos diante de Deus e dizer, em contrição e confissão, Senhor, eu sou pecador, eu não consigo viver como um filho que o Senhor possa dizer, filho bom, filho fiel. Não, Senhor, eu sou pecador e muitas vezes eu tenho feito coisas abomináveis diante de Ti contra o Teu nome. É nesse momento, então, que a misericórdia de Deus, ela vai encher o coração daqueles que pertencem à sua família eterna. E ali, então, nós podemos ter as nossas vidas renovadas. E podemos, então, continuar com esta caminhada cristã, sendo desafiados dia a dia a viver uma nova vida. A vida daqueles que herdarão com Cristo o reino dos céus. Sim, somos co-herdeiros, como diz as Escrituras, do reino de Deus. Pertencemos à sua família eterna. E é por isso então que Jesus diz, a minha família, ela não é esta família que vocês apontam. E no texto de Marcos e Mateus diz que Jesus ele aponta para os seus discípulos. E diz assim, a minha família é essa, os meus irmãos, a minha mãe, a minha família é essa, porque essa família é a família que foi comprada pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que a cada dia nós possamos ter esta consciência de que somos família de Deus. Muitas vezes os membros de uma mesma família, eles podem ter seus problemas nos seus relacionamentos. Mas a Bíblia nos desafia a perdoar, a usar de misericórdia e ao mesmo tempo a continuar suportando uns aos outros em amor. Porque como lemos lá no Salmo 133, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Esta família é a família eterna. Somos nós, a igreja, a família de Deus. Que Deus nos ajude a viver como uma família, para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Amém.